Pau que bate em Chico, não bate em Francisco. Pois é, essa é uma polêmica frase já muito antiga, mas que tem pertinência quando se relaciona com o assunto da proposta de reforma ao Código Civil, principalmente na parte que se refere à herança do cônjuge sobrevivente. Isso porque, na sistemática atual, o cônjuge sobrevivente ele é herdeiro de todo o patrimônio particular deixado pelo falecido e também é meeiro dos bens constituídos na constância do casamento ou o patrimônio considerado comum por força do regime de comunhão adotado. E o que a proposta de reforma ao Código Civil prevê, principalmente nesse detalhe de herança, é que os herdeiros necessários passarão a ser apenas os descendentes, filhos e netos, e em segunda ordem, não tendo os descendentes, os ascendentes, o pai e a mãe ou os avós. Não sendo mais o cônjuge sobrevivente um herdeiro necessário, ou seja, um herdeiro obrigatório que vai concorrer na herança, a depender da situação com os filhos ou em qualquer regime que seja, concorrer junto com os ascendentes, que é o que acontece hoje, podemos exemplificar a forma de distribuição da herança com a lei vigente hoje e como ela será caso seja aprovada essa reforma ao Código Civil. Então vamos considerar aqui a seguinte situação. Um homem, até o ano de 2010, ele tinha 5 patrimônios, no valor de R$ 1.000.000 cada, totalizando aí 5 milhões de patrimônio. E esse homem contrai casamento com comunhão parcial de bens com a mulher, vamos considerar aqui em 2011. Depois, até 2018, ele falece. Vamos considerar que o patrimônio constituído na comunhão parcial de bens até o seu falecimento foi de 5 imóveis também, no valor de R$ 1.000.000 cada, totalizando aqui 5 milhões de patrimônio. Vamos considerar também que durante esse período eles tiveram 2 filhos, o filho 1 mais o filho 2. Então, com as regras do direito sucessório aplicáveis hoje, caso ele falecesse nesse momento, ou aqui em 2018 com a vigência da lei atual, como que ficaria a partilha? Então, todos esses bens aqui da comunhão parcial de bens seriam divididos a metade, ou seja, os 50% ficaria para a sua esposa ou a mulher, que é o cônjuge sobrevivente e tem direito à meação, metade de todos esses bens por força do regime de casamento adotado. Esse é o patrimônio constituído, tá ok. Desse patrimônio, a outra metade, os outros 50%, seriam destinados aos herdeiros necessários, que é o filho 1 e filho 2. Então ficaria aqui 2,5 milhões para a mulher e 2,5 dividido entre os 2 filhos, ou seja, 1,25 milhões para esse, 1,25 milhões para esse. Agora vamos aqui no patrimônio particular deixado por ele. Esses 5 milhões ele vai ser dividido em 3 partes iguais, porque aqui os 3 são herdeiros, tanto a esposa, ela não tem meação, mas ela é herdeira. Os 2 filhos, eles são herdeiros obrigatórios também, então o cônjuge vai concorrer com os filhos e dividindo 5 milhões por 3, a gente vai ter aqui, aliás, vamos acrescentar aqui, 1,666 milhões para a esposa, mais 1,66 milhões para o filho 1, mais 1,66 milhões para o filho 2. O que vai totalizar aqui para cada um deles, 4,16 milhões para a esposa, 2,91 para o filho 1 e 2,91 para o filho 2. Que dá aí, arredondando, os 10 milhões de reais do patrimônio total. Vamos considerar agora o cenário 2.
Vamos supor que esse falecimento aconteça após a vigência da nova lei. Não sabemos ainda a data certa, mas vamos colocar aí a data fictícia de 2025. E 2025 e o quadro de patrimônio é exatamente o mesmo. A divisão vai ser então da seguinte forma. Então vamos lá. O homem ele tem 1, 2, 3, 4, 5 imóveis, totalizando 5 milhões. Depois, durante o casamento, ele vai ter ali mais 1, 2, 3, 4, 5 imóveis, mais 5 milhões. E vai restar sobrevivente a mulher, o filho 1 e o filho 2. Pois bem, aqui nessa parte dos 5 milhões, ou seja, nessa parte aqui dos 5 milhões, a esposa continuará sendo meieira. Ela terá direito a 50%, que é a metade de todos esses bens, pois foi constituído na constância do casamento de comunhão parcial de bens, e a metade de cada um. Então aqui ela tem 2,5 milhões, o filho 1 vai ter o mesmo 1,25 milhões e o filho 2 também 1,25 milhões, que são os 2,5 dividido por 2. Aí vem a grande questão. O grande problema da reforma no Código Civil entra justamente aqui, que é quanto a esse patrimônio particular, esses 5 milhões que ele tinha antes do casamento. Desse patrimônio, nada será destinado à mulher, nem por meação e nem por herança. Então, como é que vai ficar? Esses 5 milhões serão destinados apenas aos filhos, que são os herdeiros necessários. Então vai ser dividido aqui, 2,5 milhões para o primeiro, mais 2,5 milhões para o segundo filho. Nisso vamos totalizar então aqui a esposa com os seus 2,5 milhões da meação. O filho 1 e o filho 2 vão receber cada um 1,25 milhões, mais 2,5, que totaliza aqui 3,75 milhões, e a mesma coisa acontece para o filho 2. Logicamente, tanto nesse caso aqui, esses 4,6 milhões, como nesse outro caso aqui, esses 2,5 milhões que a mulher recebe, serão destinados depois aos seus filhos, será objeto de herança. E aqui também, mais cedo ou mais tarde, vai acabar indo para os filhos. A não ser que se contraia dívida no meio do caminho, ela perca esse patrimônio, que ela venda esses bens e acabe gastando de alguma forma. Pode ser que ela arranje outro filho e tenha que dividir essa herança toda com demais filhos. Pode ser que ela se case em outro regime de casamento que tenha que dividir parte desses bens com o seu companheiro futuramente. Enfim, pode acontecer uma série de situações que esse valor depois não seja repassado aos seus filhos. Então, só para concluir, nesse tipo de situação, com o falecimento hoje, a esposa fica com 4,16 milhões e cada filho com quase 3 milhões, 2,91. Com a alteração da lei, a esposa fica apenas com 2,5 milhões e cada filho com 3,75 milhões. Entram aqui algumas nuances, né? Porque desses 4,16 milhões da esposa, os 50% lá dos bens em comum, que é esse 2,5 milhões, não incide ITCMD. Não tem imposto. Isso aqui já é metade dela obrigatória. Ela vai pagar imposto de 2% até 8% sobre esse valor aqui. E os filhos, eles vão pagar o ITCMD sobre esse valor aqui e esse valor aqui, cada um 2 a 8% sobre esse valor. Já nesse caso aqui, a esposa não vai pagar ITCMD nenhum, porque aqui ela não é herdeira mais, ela não paga esse imposto. Ela já tem esses 2,5 milhões, que é de direito seu por força do regime de casamento. Os filhos, no entanto, eles terão que pagar o que hoje é de 2% a 8% do ITCMD, que é o imposto de transmissão, causa-mortes ou doações, sobre esse valor aqui, cada um.
Logicamente, a gente está trabalhando hipoteticamente sobre esse percentual, mas há a projeção de progressão da alíquota. Dificilmente o valor desse aqui vai estar ali na casa dos 2. Muito provavelmente vai chegar ali na casa dos 8%. É isso que a reforma tributária institui, né? A progressão do imposto sobre a herança conforme o valor do patrimônio. Então a gente teria um cenário aqui que 8% sobre esse valor de 3,75 milhões daria ali 300 mil reais só de imposto para cada um. Então por que muita gente procura fazer a holding familiar hoje? Porque é possível escolher um estado com alíquota menor, que hoje a gente tem estados que dá para operar a 2% de ITCMD, que por mais que se considere esses 2% sobre os 10 milhões ali objeto de herança, claro que vai ser menos ainda, porque vai considerar aí valor histórico. Vai ter uma parte ali que vai ser ameação e não vai ser então todo esse valor objeto de herança, mas vamos considerar os 10 milhões para simplificar a conta. 2 milhões sobre 2% sobre os 10 milhões dá 200 mil reais de imposto. Ou seja, hoje é possível operar um valor de imposto menor do que cada um possivelmente vai ter que pagar individualmente lá na frente. É claro, esses 200 mil é uma simulação, uma possibilidade. Não é algo certo, depende muito da atividade, depende da condição dos bens. E demais outras análises necessárias. Então pode ser que não feche no estado ali a 2, que seja assim a 4% em São Paulo, por exemplo. Esse valor aqui vezes 2 dá 2% dá 200 mil, a 4% dá 400 mil reais. Mesmo assim, ainda sai um imposto muito menor do que somado aqui todos esses valores juntos. Então, é justamente por essa grande diferença possível de se demonstrar nessa simples simulação que muitas pessoas têm buscado o planejamento patrimonial e sucessório, justamente para antecipar e aproveitar as normas benéficas hoje e adiantar a transmissão da herança e também o recolhimento desse imposto, que com certeza é mais barato do que vai ser mais para frente.